Olá, olá, queridos, um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Olha, você sabia que uma das coisas que levou a muitas discussões, uma das últimas discussões que eu tive no corpo de anciãos, em especial com um dos anciãos e com o superintendente de circuito, foi com respeito a assuntos relacionados à celebração, à ceia do Senhor, a refeição noturna do Senhor, né, o memorial da morte de Jesus? Sabia disso? Pois é. Eu escrevi diversas cartas para a organização Torre de Vigia, para a parte de ensino, questionando a respeito de Judas estar ou não no momento em que Jesus passa o pão e o vinho. Por quê? É um dos ensinamentos oficiais da organização que comer do pão e beber do vinho na ceia do Senhor significa que a pessoa está dizendo que é ungida, um dos 144 mil, que tem esperança de viver nos céus. E, portanto, ele é um filho de Deus. Porque lá, qualquer outro que não é ungido, não é filho de Deus, só os 144 mil. Os outros são filhos de quem? E aí eu questionei isso. Questionei o fato de que, onde na Bíblia diz que só 144 mil podem comer dos emblemas, onde na Bíblia diz que Judas não estava lá, na hora que Jesus passou o pão e o vinho. E aí eu mostro o texto nas cartas, né? Eu mostro o texto que diz, que indica que Judas estava no momento da passagem do pão e do vinho. Mas a organização, depois de umas 3 cartas que eu escrevi, reforçando meu argumento, eles disseram que eu deveria aguardar que esse é o ensinamento do escravo, o escravo é o corpo governante, né? O escravo fiel e discreto, aguardar que o escravo fizesse as correções caso fossem necessárias. Mas até então, essa é a verdade que nós devemos defender. É óbvio que eu não aceitei isso, né? Por isso eu estou aqui. Se você ler lá em Mateus capítulo 26... você vai ver, por exemplo, ó, do versículo, vamos pegar aqui, ó, 26, que diz, ó, ao continuarem a comer, Jesus tomou um pão e depois de proferir uma benção, partiu, e tomando deu aos discípulos, tomai e comer isso, significa meu corpo. Tomou também o copo, deu um beberei todos vós, pois isso significa meu sangue do pacto que há de ser derramado em benefício de muitos. Outro detalhe é que eles ensinam que esse pacto aqui, que é citado aqui no texto, só se refere a 144 mil. E detalhe, que Jesus não faz parte desse pacto. É uma incongruência também, um paradoxo. Por quê? Como é que pode haver o pacto, um novo pacto, se quem faz o pacto ali, o sangue derramado é o de Jesus. E sem Jesus e sem a morte dele, não existe esse novo pacto. Então, como Jesus pode não fazer parte do novo pacto? Não ser uma das partes. E aí eles justificam isso dizendo que Jesus não é uma das partes porque ele não precisa de perdão de pecados. Mas, ao mesmo tempo, dizem que Jeová, no caso, é uma das partes do novo pacto. Porque o novo pacto é entre Jeová e os 144 mil. E Jesus é o mediador, mas Jesus não é uma das partes, porque ele não precisa de perdão. Então, Jeová é uma das partes e precisa de perdão, então? É um assunto bastante... Eles não falam sobre isso, eles não respondem sobre isso, e tampouco questionam isso. Porque é constrangedor, né? Da vergonha, e eles fogem desse assunto, e se você tentar perguntar ou questionar, eles vão te chamar de apóstata, servo de Satanás, servo do demônio, qualquer coisa para tentar te descredibilizar. E aí, por fim, Lucas, capítulo 22, você pode ver aqui do versículo 19 em diante, que diz, tomou também um pão, deu graças e partiu, dizendo, isto significa meu corpo, que há de ser dado em vosso benefício. Persisti em fazer isso em memória de mim. Ele não diz que são só 144 mil. Ele só diz que é para persistir em fazer isso em memória dele. Vai lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, você vai ver que os discípulos de Jesus tinham o hábito de fazer exatamente isso aqui. Ou seja, não era apenas para os seus apóstolos que estavam ali presentes, era para todos os cristãos. Versículo 20. Do mesmo modo também o copo, depois de terem tomado a refeição noturna, dizendo, este copo significa o novo pacto, em virtude do meu sangue que há de ser derramado em vosso benefício. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Então, nesse momento, Jesus diz que a mão do que o trai, depois de ter passado o pão, depois de ter passado o vinho, está com ele à mesa. E aí eu questionei, por que eles ensinam que Judas não está lá? Por questionar isso, um dos anciãos veio até mim, depois de ter claro, né? Primeiro ele foi no viajante, no superintendente de circuito, dizer que eu estava ensinando, ou falando coisas, ou questionando coisas do esboço da comemoração, esboço esse que eu já fiz diversas vezes, o discurso da celebração. Esse discurso da celebração, eu fiz diversas vezes esse discurso. Eu era convidado para ir em várias congregações fazer esse discurso. E então, estou muito familiarizado com o que diz o esboço. Ele sofreu diversas mudanças,
Mas, numa ocasião, uma das últimas vezes que eu estava ainda no corpo de anciãos, um dos anciãos estava fazendo esse discurso, e na ocasião eu fui um dos que passou os emblemas, inclusive fiz a oração inicial da reunião, e questionei, estava com um grupo de irmãos lá na parte de trás, eu estava em pé porque eu era indicador também, e também estava segurando o filho de uma criança, né, para a irmã poder assistir a reunião. Então eu estava lá na parte de trás tentando distrair a criança, e eu aproveitei para conversar com alguns que estavam lá. E questionei isso, né? Será que eu perguntei, onde a Bíblia diz que só 144 mil devem comer dos emblemas? Onde a Bíblia diz que Judas não estava lá na ocasião em que passou o pão e o vinho? E aí, claro, um daqueles ali me delatou para um dos anciãos, que contou para esse ancião que estava fazendo o discurso, que por sua vez foi até o superintendente de circuito, e aí ele me enquadrou, dizendo que eu chamei ele de mentiroso. Você me chamou de mentiroso porque eu estava dando o discurso e você estava questionando o que eu estava falando. Eu refutei isso dizendo, eu não te chamei de mentiroso, porque não foi você que escreveu o esboço. Você apenas repetiu o que está no esboço. Na verdade, se eu chamei alguém de mentiroso, eu chamei o corpo governante de mentiroso. Então, quem tem que reclamar alguma coisa é o corpo governante. Não é você que tem que se sentir ofendido, porque as ideias não são suas, são do corpo governante, né? Você apenas transmitiu. Aí ele falou, mas a gente vai ver isso aí com o superintendente de circuito amanhã. Eu falei, mas já marcaram uma reunião sem eu saber, né? Aí fui até o superintendente de circuito e falei, irmão, estou sabendo aí que vai ter uma consideração comigo aí sobre qual é o assunto. No dia a gente vai falar contigo. Tá? Eu falei, porque o irmão não pode falar qual é o assunto? Nessa época eu já estava meio saturado com essa palhaçada de autoritarismo, e o corpo governante se sentindo um príncipezinho, achando que todos os anciãos baixam a cabeça para ele. Eu falei, por que o irmão não pode falar qual é o assunto agora, para eu me preparar? E por que não podemos falar desse assunto agora? Aí ele, porque nem sei que lá, tentou escorregar para lá, escorregar para cá, disfarçar, aí chamou o outro ancião para perto, com receio, ou talvez para tentar me intimidar. Eu falei, irmão, estou sabendo que vai ter uma reunião para ser considerado comigo, e eu queria saber qual é o assunto. Que a gente vai falar a respeito de alguns questionamentos seus, algumas cartas que você escreveu e aquela coisa toda. Então, se você não sabe disso, você é ancião, sabe serial inocente, saiba que tudo que você escreve para Betel, para a sede, para a mesa lá de São Paulo, a sede, a filial aqui do Brasil, tudo que você escreve, uma cópia ou um assunto é levado ao superintendente de circuito. Fique sabendo disso. O coordenador, geralmente o coordenador e o segundo administrador dá conta dos anciãos, da congregação, da parte confidencial, eles também recebem alguma notificação quando você escreve algo. E mesmo que você escreva a nível pessoal, a resposta vai para eles. Ou seja, eles vão saber do que você está falando, do que você está perguntando. Então, se você quiser reclamar de algum ancião, reclamar de algum viajante, alguma coisa, fique esperto. Eles vão receber uma cópia. Entendeu? Se você foi deposto do cargo de ancião e quer reclamar, e escrever uma carta, olha, eu não concordo com a minha retirada do corpo de ancião, esquece isso. Tudo que você escrever, eles vão dar cópia para os anciãos e para o viajante. Então, se você estiver falando qualquer coisa contra os anciãos, você nunca mais vai voltar a ser ancião, meu amigo. Nunca mais. Porque eles vão receber notificações. Então, esquece esse negócio de confidencial, isso é uma lorota. Voltando. Então, chegou na ocasião da reunião. Esse foi um dos momentos, eu já citei diversas experiências, mas foram várias vezes que eles tentaram me enquadrar. E aí eles me questionaram sobre esse fato de eu questionar sobre Judas, sobre as cartas que eu escrevi, por que eu escrevia, por que eu ficava me preocupando com esses tipos de assunto, em vez de estar ocupado. Você deveria estar sentado. O viajante ainda falou isso para mim, olha só, como se fosse uma criancinha, né? Eu sou um bebezinho e o viajante é meu papai. Aí ele falou, você deveria estar sentado na hora da reunião, prestando atenção, ao invés de estar lá atrás conversando. Ele falou isso também outra vez, quando eu questionei sobre as despesas da Assembleia. Claro que eu refutei todas elas, né? Não de forma pirracenta, mas porque primeiro eu não sou nenhum bebezinho que um superintendente de circuito tem que ficar me chamando, puxando minha orelha. E falei, primeiro, irmão, eu não estava sentado porque eu era o presidente da Assembleia. Na hora que foi lá lido o anúncio das contas, eu estava atrás do superintendente de Assembleias, porque eu era o presidente, então eu tive que ceder o microfone para ele dar o anúncio, e eu estava logo ao lado dele, um pouco atrás. E aí eu ouvi quando ele falou das contas, e eu anotei no esboço que estava na minha mão as contas que ele fez, e fiz a conta imediatamente, e vi que tinha coisa errada ali.
mas que pelo menos não estava claro. As contas do circuito não entrou na contabilidade. Eu questionei isso. Voltei para o meu... Por que eu não estava sentado? Porque eu estava no meu departamento de indicadores, que eu sou responsável. Na época eu era, né? Superintendente dos indicadores. Eu estava lá no balcão de indicadores, onde é o meu setor de trabalho, com outro ancião, que também estava no seu departamento ao meu lado, e falei com ele, como ele já tinha sido viajante em uma certa ocasião, perguntei, você sabe como se calcula essas despesas? Foi apenas uma pergunta simples, dentro do assunto da Assembleia. Então eu não estava jogando conversa fora, irmão. Mas você devia estar prestando atenção na reunião. Eu prestei atenção na reunião. Se você quiser, eu recito para ela aqui por horas. Todos os assuntos com texto bíblicos e referências. Porque os assuntos são muito repetidos. Então basta falar uma frase, um tema, e a gente faz aqui um esboço rapidinho aí, de horas. Posso montar um esboço aqui para você, de 2 horas de duração, só com um tema, se você quiser. Então isso não é falta de atenção. O problema não foi eu estar lá em pé. O problema foi o que eu questionei. Eu questionei as despesas. E é imperdoável questionar despesas da organização. E aí, nessa ocasião da celebração, eles questionaram por que eu fico escrevendo cartas. Mas esse assunto, e eu mostrei na Bíblia, a Bíblia diz que Lucas escreveu que Judas estava lá. Eu prefiro ficar com o que a Bíblia ensina, não com o que homens ensinam. E você? O que você prefere? Coloca aí nos comentários a sua opinião. Foi um grande prazer. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.